O Ilamar, aconteceu já palestra aqui na cidade de Panelas, para falar sobre a aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef. E aqui comigo o auditor federal de controle externo e secretário do Tribunal de Contas da União em Pernambuco, doutor Evaldo José da Silva Araújo, que ministrou uma palestra importantíssima, abordando o posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos precatórios do Fundef. Bom dia, secretário. Bom dia, Joedson. Bom dia, ouvintes da Agreste FM. O Tribunal de Contas da União, atendendo a um convite da Prefeitura de Panelas, dirigido à presidência do tribunal, nos designou para que viéssemos conversar com a população de Panelas, especialmente com relação aos profissionais da educação, sobre a polêmica estabelecida em relação ao pagamento dos precatórios do Fundef. Secretário, inclusive muitas pessoas aqui presentes, muitos professores, e eles ficavam nesta expectativa se esse dinheiro poderia ou não ser repassado. Enfim, tudo foi explicado aqui? Nós passamos para os professores o entendimento reinante e válido do Tribunal de Contas da União no cumprimento da sua missão constitucional. E de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, hoje, a aplicação dos recursos oriundos do Fundef está limitada à manutenção e desenvolvimento da educação, não sendo cabível a vinculação prevista de pagamento de 60% para os profissionais de magistério. O tribunal não permite que isso ocorra e determinou aos municípios que estabeleçam um plano de aplicação, um cronograma de aplicação que pode perdurar por mais de um ano e que nesse plano os municípios estabeleçam e utilizem com a parte de equipamentos, edificações escolares, formação do professor, treinamento, de forma que isso possibilite efetivamente a melhoria da educação básica. Aqui comigo o Ilamar Alves, o doutor Sérgio Miranda, ex-prefeito aqui da cidade de Panelas. Doutor Sérgio, após essa palestra com o auditor federal de controle externo e secretário do Tribunal de Contas da União, o TCU, tudo foi esclarecido, porque o deputado federal Fernando Rodolfo, ele falava que o dinheiro poderia ser repassado, poderia ser pago aos professores, e aí ficou essa dúvida para a população panelense. Agora, realmente ficou esclarecido para o povo? Bom dia. Claro. Mas quem lê a Constituição, que eu vejo aí muita gente metida a entender de juridicidade, de entender da questão jurídica, eu vejo muita gente aí dizer que é sabe o que é advogado, que é isso, que é aquilo outro, e não lê a própria Constituição. Na Constituição está dizendo lá a quem cabe a fiscalização de recursos federais. É o TCU. A quem cabe se pronunciar sobre como se utiliza ou como não se deve utilizar recursos federais é o TCU. Ora, se transitou em julgado uma decisão do TCU, já foi publicado o acórdão, não houve nenhum recurso contra esse acórdão do TCU. Você viu ele mesmo dizendo que não tem recurso nem hoje, nem no Supremo, contra a decisão do TCU. Então está faculto, está decidido. O TCU decidiu, não cabe. Agora, o que me entristece é ver determinados parlamentares, não vou aqui entrar na coisa, cada um faz sua política do jeito que quer e bem entende, Eu nunca vi as pessoas que às vezes tentam iludir, que as pessoas às vezes que tentam dar uma versão que não condiz com a realidade e sobreviver muito tempo na política. Nunca vi. Pode ser que com esse senhor aconteça isso, Deus faça ele muito feliz. Agora, eu acho injusto, as pessoas, sejam eles, sejam outros aqui, a Câmara, os próprios sindicatos, às vezes, se aproveitarem, às vezes, do não conhecimento, que quando a gente fala a palavra incauto em relação aos professores, a gente fala em relação ao conhecimento jurídico. Nenhum professor é obrigado a entender da lei, Eles não são advogados, eles não são formados. Quem tem que entender da lei é o advogado, é o formado nessa área. Então, os professores nessa área jurídica realmente são incautos e muitas vezes eles se deixam levar por floreios, por promessas de pessoas que deveriam ter esse conhecimento e que tentam iludir a classe, jogando essa classe contra a prefeita. Você viu claramente o doutor Evaldo dizer que quem pagou vai sofrer processo para a devolução desses recursos.
vai sofrer tomada de conta especial, vai sofrer a questão de ações do Ministério Público Federal para que venham devolver esses recursos um dia. Então não é justo se pegar o prefeito com pressão de política, pressão disso, e fazer com que ela lá na frente ela tenha que vir devolver 10 milhões de reais, quando a gente sabe que ela não há condição de forma nenhuma. Então eu acho que os professores aqui, eles viram de que lado está a verdade, tem um sentimento de alegria, porque estamos demonstrando que a gente vem falando a verdade faz tempo sobre essa situação, entendeu? E tem um sentimento de tristeza de que não vejo agora, hoje eu não vejo mais, se não há recurso no Supremo, como também nos iludiram dizendo que existia um recurso no Supremo, se não há mais recurso no Supremo hoje, se não tem mais nada, então essa situação é uma situação que está devolvida. E infelizmente os professores não vão poder receber esse recurso. Não vão poder receber. Então por isso eu fico triste, porque era desejo nosso, era desejo da prefeita pagar, até porque ela também é professora, pagar esses 60%. Mas se tem uma lei, e ele disse aqui claramente que a decisão do TCU tem força de lei, se essa decisão não foi contestada, não houve recurso, não houve nada contra ela, então está decidido, os recursos serão utilizados no desenvolvimento da educação. É lógico que vai se tentar, com a classe de professores, que é uma classe que a gente valoriza muito, a prefeita já conversou isso conosco, já nos orientou, que a gente estudasse formas de legalmente, no máximo possível, tentar beneficiar a classe de professores, que é uma classe que tem ajudado muito Panelas, até porque Panelas é primeiro lugar na educação. Então está aí, claro, uma outra situação que ele deixou claro é de que a justiça local não tem competência para julgar recursos, ações sobre recurso federal, e a Câmara Municipal também não tem nenhuma competência para legislar sobre qualquer matéria financeira, principalmente sobre recursos federais. Então o que a gente tem visto aí é uma série de situações que estão tentando criar, de pessoas que não têm conteúdo, de pessoas que não têm o que mostrar efetivamente e que tentam iludir alguns professores para jogar essa questão para a política. Então a gente não está usando política nisso. A gente usa a administração. A prefeita, como eu fui, a prefeita é responsável pelos recursos que vêm para o município. Ela vai ter que prestar conta sobre isso. Então ela tem que agir dentro da lei, dentro da legalidade. Então não existe mais o que está se discutindo sobre esse assunto. Eu não vejo. Pode ser que apareça e aí nós estamos abertos a conversar. Mas eu acho que essa situação do recurso do Fundef está resolvida. Infelizmente, os professores não vão poder receber os 60%. Pelo que foi dito aqui, que se não existe contestação, se transitou em julgado o acordo do TCU, se não existe decisão do nenhum recurso no Supremo Tribunal Federal, para mim, essa situação pode ser que eu esteja errado, mas para mim essa situação está resolvida e aí vai se ver, juntamente com a classe de professores, com o município de Panela, de que forma vai se utilizar esses recursos para beneficiar a educação como um todo. Melhorar aí a questão mais ainda das escolas, a questão das condições de estudo, de praças, de quadras esportivas e tal, para poder a gente ter cada vez mais uma educação de qualidade. E isso vai beneficiar toda a população e vai se verificar, a prefeita depois vai verificar como é que de forma pode também apoiar aí os professores e ajudar em alguma coisa para diminuir essa perda que a gente fica triste deles terem tido por conta de irresponsabilidade de pessoas que, em vez de contestarem, em vez de recorrer das decisões que aconteciam lá, simplesmente deixaram transitar em julgado.